Fala, povo de Deus, 16º e último dia da nossa série, um caminho ainda mais excelente, 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo curtinho, tá? Mas que Paulo vai tratar de alguns assuntos aqui. Ele fala, quanto à coleta para os santos, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Uma quantia conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu estiver aí, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu vá, eles irão comigo. Amém? Então, gente, Paulo está falando sobre a importância de ofertarmos, de semearmos, tá? Nos ministérios de Deus, amém? Isso é bíblico e ele fala para fazer conforme a sua prosperidade, tá bom? Então tem gente que não tem muita condição e oferta muito. Tem gente que tem muita condição e não oferta nada. Não está seguindo aqui o direcionamento do apóstolo, tá? Faça conforme a sua prosperidade. Oferta é bíblico, tá bem? Dízimo, rapidinho. Dízimo é devolução. Você devolve a Deus aquilo que Deus te deu. Aí Deus guarda a sua finança. Por que Deus guarda a sua finança? Porque quando você dizima, você está falando, eu estou devolvendo. Ou seja, Deus me deu e eu devolvo isso a Ele, essa parte, essa porcentagem a Ele. Logo, você está declarando no mundo espiritual que aquilo é de Deus. E o que é de Deus, o maligno não toca. Por isso que a sua finança está guardada quando você dizima. Quando você oferta, está lançando uma semente. E aquilo vai crescer e aí você vai prosperar. Tá? Então, o dízimo guarda a sua finança, a oferta te faz prosperar, e aí existe também muitas outras coisas, como por exemplo, primícia, é você dar o primeiro dia do seu salário para Deus, ou existe o caráter de primícia, você dizimar em caráter de primícia, ou seja, você pega o seu dinheiro e a primeira coisa que você faz antes de pagar a conta, de pagar qualquer coisa é dizimar, isso é caráter de primícia. Existe voto e sacrifício, que é o que? Aí é em busca de um milagre. Aí é mesmo aquilo que você dá assim, no sacrifício mesmo, na fé de que Deus vai fazer um milagre na sua vida, entendeu? Por exemplo, o voto de Ana. Ana, né, mãe de Samuel, ela faz um voto ousado, ela não tem um filho e fala, se o Senhor me der um filho, eu dou o filho para o Senhor, esse é o meu voto, é um sacrifício, é algo que dói, é algo que é pesado, mas é em busca de um milagre. Ela queria tanto um filho, que ela falou, se o Senhor me der um filho, eu dou de volta para o Senhor, mas eu só quero ter, eu quero ser mãe, eu quero poder falar que eu sou mãe. É um sacrifício, é uma coisa ousada, entendeu? E Deus vai e faz o milagre. Então, basicamente, existe o dízimo, existe a oferta, existe o voto, cada um com um propósito, cada um gera um resultado diferente, você tem que saber disso, para que você possa ter as suas finanças protegidas, para que você possa prosperar e para que você possa viver milagres em Deus. Amém? E o pessoal crentão aí de plantão vai me criticar pra caramba por causa disso, né? Mas talvez seja por isso que você não vive tanto resultado. Versículo 5. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero, agora, ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer com vocês algum tempo, se o Senhor me permitir. Então aqui, do versículo 5 ao 12, Paulo vai citar Timóteo, Paulo vai citar Apolo, Paulo vai citar, né, esses companheiros de trabalho com ele, mas o ponto-chave é esse aqui. Paulo está falando, eu desejo passar tempo com vocês e o farei se o Senhor permitir. Ou seja, o apóstolo Paulo faz planos, sobretudo, ele coloca a vontade de Deus. Eu tenho planos, eu desejo que isso aconteça, se for da vontade de Deus, se o Senhor permitir, se estiver alinhado com os planos dele. Amém? É o que a Bíblia diz lá em Provérbios, o homem faz planos, contudo a resposta certa, a resposta final, vem dos lábios do Senhor. Amém? Vem da boca de Deus, tá bem? Eu e você precisamos fazer plano. Precisamos trilhar um caminho, uma rota, um alvo, um futuro. Precisamos pensar, nos organizar, colocar na ponta do lápis. Contudo, precisamos dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Agora tem gente que não faz plano nenhum. Vive a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu e ainda coloca na conta de Deus. E não é assim. Nós precisamos ter organização, nós precisamos ter plano. O próprio Jesus falou
né, contexto direto em relação a ser discípulo dele, mas podemos aplicar aqui também. Ele falou: ninguém começa a construir um prédio sem antes planejar e pensar se vai conseguir terminar o prédio. Porque se não conseguir, vai passar por zombaria, tá? Ou seja, ali existe um contexto sobre a importância de seguir Jesus e como deve ser feito, mas podemos aplicar aqui. Jesus está falando: cara, você não vai começar a fazer uma coisa na sua vida se você não tiver um mínimo de planejamento. Vai dar ruim, tá? Vai dar errado. Então, faça planos, tenha planejamento, organize a sua vida. Organize a sua vida. Tem gente que não está precisando de milagre, tem gente que está precisando organizar a sua vida. Organizar suas finanças, organizar o seu casamento, organizar o seu relacionamento com seus filhos. Tá? Tem gente que não está precisando de milagre, precisa de organização. Isso é com você, não é com Deus. Tá? E aí quando a gente faz planos, temos a nossa vida organizada, aí Deus vem, cumpre um plano, outros ele modifica um pouquinho, outros ele muda por completo, mas assim vamos trilhando a jornada que Deus tem para nós. Amém? Versículo 13. Paulo vai dar uma sequência aqui de conselhos. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Ele dá 5 conselhos aqui para os irmãos de Corinto. Fiquem alertas, atento. Tem gente que está dormindo espiritualmente, está dormindo na sua casa, está dormindo na sua empresa, está dormindo no seu casamento, está dormindo. Aí o diabo que está trabalhando e fazendo hora extra, samba na sua cabeça. Por quê? Porque você está dormindo. Por isso que a Bíblia fala: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Por isso que quase que as 10 virgens ficam para fora da festa, hein? 5 entraram, 5 não entraram, mas quase que as 10 ficam para fora. Por quê? Porque as 10 dormiram. Ai, se não fosse a voz que gritou por volta de meia-noite: acordem, o noivo vem aí. Até as que tinham lamparina de reserva iam ficar de fora, hein? Já pensou nisso? Por quê? Porque estava dormindo. Paulo está falando: não durma. Esteja alerta, esteja atento. Ele está falando sobre atenção espiritual, alerta espiritual, tá? Fiquem alerta. Segundo conselho: permaneçam firmes na fé. Na fé. O que é que nos dá firmeza? A fé. Onde é que nós estamos firmes? Na fé. Quando os ventos vierem, quando as ondas vierem, quando as dificuldades vierem, o que é que me fará permanecer de pé? A fé. Ah, tá difícil, mas eu tenho fé que Ele é o meu Redentor e em breve se levantará na terra em meu favor. Tá complicado, eu não tô vendo a saída, mas eu tenho fé que Ele é o Jeová Jireh. Eu tenho fé que Ele vai prover. Eu tenho fé que Ele não me abandona. Eu tenho fé que Ele é o dono do ouro e da prata. Eu tenho fé que a porta que Ele abre ninguém fecha. Eu tenho fé que Ele cura e faz milagre mesmo que a medicina não faça. É na fé que nós permanecemos firmes. Terceiro conselho: mostrem coragem. Coragem. O que Deus falou para Josué? Seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque Josué estava com medo. O medo é contrário à fé. O medo é contrário a quem tem o Espírito Santo. Tá? O medo é contrário. Nós precisamos ter coragem. Coragem. Agora também, por outro lado, eu já expliquei isso aqui no canal. Às vezes coragem é ir com medo. Como assim, Vitor? Por que o povo não subiu no monte para se encontrar com Deus lá em Êxodo? Porque teve medo? Quem é que subiu no monte? Moisés. Moisés teve medo? A maioria das pessoas fala que não. Dá uma lida depois em Hebreus 12. A Bíblia diz que Moisés estava trêmulo de medo. Mas mesmo assim subiu. Porque tinha coragem. Foi com medo, mas foi. Coragem é encarar as circunstâncias. É ir para cima. É ir de cara com o problema. Mesmo que você esteja com medo. Por quê? Porque você está firmado na fé. E você tem certeza que vai dar certo, porque Deus é contigo. Quarto conselho: seja forte, né? A mesma coisa que Deus falou para Josué: seja forte, seja corajoso. Paulo fala: seja corajoso, seja forte. Ai, mas eu estou me sentindo fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Seja forte. Paulo está falando: busque forças em Deus. Seja forte, ande com o Deus que é forte. Lembra disso? Lembra de Isaías 9, quando o profeta diz, Isaías 9, versículo 6, acho que é isso, que ele fala: e nascerá um menino, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte. Esse é Jesus. Quando nós andamos com Jesus, nós andamos com o Deus forte. Quando eu ando com o Deus forte, eu sou forte. Entendeu? Então, seja forte, ande lado a lado com Jesus, porque Ele é o seu Deus forte.
Versículo 14, façam todas as coisas com amor, um caminho ainda mais excelente. Qual é o caminho ainda mais excelente? O amor. Tudo que você faz tem que ser com amor. Motivações, já falamos disso aqui em vários vídeos. Amém? Vamos pular lá para o versículo 22 para encerrar. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que é anátema? É maldição. Quem não ama a Deus é amaldiçoado, porque o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu não amo a Deus, então como que eu vou viver bênção, se quem abençoa é Deus? Se eu não amo Deus, não tenho relacionamento com Deus, não tenho vida com Deus, não ando com Deus, não vou morar no céu, logo sou anátema, amaldiçoado. E ele fala, Maranata. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Paulo já esperava a vinda de Jesus há 2000 anos atrás. Então, o que dirá de nós? Nós precisamos amar ao Senhor e clamar Maranata. Ah, mas primeiro eu quero me casar. Ah, mas primeiro eu quero me formar na faculdade. Ah, mas primeiro eu quero visitar as montanhas do Himalaia. Meu irmão, então você não está ligado com o Espírito Santo, nem com a igreja de Deus, porque lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, a Bíblia vai falar que a igreja e o Espírito dizem vem. Versículo 11 não, versículo 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem. Esse vem é Maranata. Então se eu estou ligado à igreja e se eu sou cheio do Espírito Santo, o meu clamor é vem Jesus, Maranata. Vem, meu amigo, vem, meu Deus forte, vem me buscar. Amém? E assim, com esses conselhos, nós encerramos a carta de 1 Coríntios, tá? E que nós possamos, meus irmãos, trilhar esse caminho ainda mais excelente, buscando a Deus com amor, servindo a Deus com amor, tratando o nosso próximo com amor. Fazendo assim, estaremos honrando e glorificando o nome do nosso Deus até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e eu te espero aqui nos próximos vídeos e na próxima campanha que vai ser 2 Coríntios. Amém? Que Deus te abençoe.